Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 464, Acionamentos e Comandos Elétricos para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 5, sobre o dimensionamento de disjuntores. Esta aula será dividida em duas partes, e essa é a parte 1. Nessa primeira parte, vamos falar sobre uma introdução aos disjuntores e apresentar a sua simbologia, e discutiremos também algumas das suas funções principais e o seu princípio de funcionamento. Vamos fazer uma análise da estrutura interna do disjuntor, certo? Para a gente poder identificar essas funções. Na segunda parte desta aula, falaremos sobre as características elétricas do disjuntor, as suas classificações quanto às suas curvas de atuação ou curvas de ruptura, e faremos uma análise do dimensionamento seguido de um exemplo. Bom, vamos começar. O que são disjuntores, né, pessoal? Esse componente elétrico aí que a gente encontra muitas vezes nas nossas residências, no quadro de distribuição, em circuitos para acionamento de cargas, motores e etc. Né? Tenho certeza que muitos de vocês já encontraram com esse disjuntor por aí. E ele é um dispositivo termomagnético, em sua maioria, né, que tem uma função de seccionamento do circuito e proteção tanto da instalação quanto dos equipamentos ligados nessa instalação. Esse disjuntor, a função principal dele é seccionar o circuito, mas ele pode possuir também essa função de proteção que nós vamos discutir nos próximos slides. Tá? E aí essas proteções elas são com relação à corrente de curto-circuito e à corrente de sobrecarga, que a gente já definiu na aula de fusíveis e na aula de relés térmicos. A simbologia desse disjuntor, né, a gente consegue perceber, né, que essa simbologia ela pode ser trifásica, bifásica, monofásica, dependendo do número de polos que esse disjuntor possua. Mas a gente consegue perceber que a gente tem o elemento disjuntor de atuação e a gente tem a proteção contra a corrente de sobrecarga através do elemento bimetálico, né, um acionamento térmico, e a gente consegue perceber que ele também possui a proteção contra a corrente de curto-circuito através de um elemento magnético. Tá? A simbologia desse disjuntor é a letra Q, que se a gente lembrar da nossa segunda aula, daquela tabela lá, está relacionado com os equipamentos de seccionamento e manobra. Muitos de vocês podem pensar, né, que o disjuntor ele também possui função de proteção. Então, por que não utilizar a letra F, assim como em fusíveis e relés térmicos? E a explicação é que o disjuntor, a função principal dele é o seccionamento do circuito. Inclusive, quando uma dessas proteções atua, o que ela faz é seccionar o circuito. Então, esse disjuntor ele é um elemento seccionador. Por isso, a letra Q. As três funções principais de um disjuntor são o seccionamento, que esse disjuntor ele vai permitir ou interromper a passagem de corrente elétrica pelo nosso circuito. Ele vai ter uma proteção magnética, que é a proteção contra correntes de curto-circuito, através de um acionamento magnético, né? Vai ter uma bobina ali, um indutor sendo percorrido por corrente, que vai gerar um campo magnético e vai fazer uma parte móvel atuar quando ele identificar essa corrente de curto-circuito. E ele vai possuir uma proteção térmica através do elemento bimetálico, mesmo utilizado em relés térmicos de sobrecarga. E ele vai proteger contra essas correntes de sobrecarga. Então, esse disjuntor meio que ele executa as mesmas funções de um fusível e de um relé térmico. Por isso, algumas das vezes, nós vemos um projeto elétrico de um acionamento de um motor, por exemplo, somente com o disjuntor. Né? Existem algumas variações de alguns tipos de disjuntores que estão relacionados quanto à sua proteção, visto que todos esses tipos têm a função de seccionamento, a função básica principal do disjuntor. Existe o disjuntor magnético. Esse disjuntor, além do seccionamento, ele vai ter proteção apenas contra correntes de curto-circuito. Ele não vai ter a proteção bimetálica contra as correntes de sobrecarga. E nós temos o mais comum, né, o mais difundido entre eles, que é o disjuntor termomagnético, que além do seccionamento tem a proteção contra curto-circuito e contra correntes de sobrecarga. Mas como eu comentei anteriormente, né, muitas vezes alguns projetos elétricos já contam com o disjuntor executando essas proteções de corrente de curto-circuito e de sobrecarga e dispensam a utilização de outros elementos de proteção. Então,
esse disjuntor tem um tipo de disjuntor chamado de disjuntor motor, que vai possuir as mesmas proteções do disjuntor termomagnético, mas a proteção contra a sobrecarga ela não é um valor de corrente fixo, 10 A, 15 A, 20 A. Ele tem uma faixa de ajuste, assim como o relé térmico também possui. Então, quando você quer fazer o acionamento de um motor elétrico, por exemplo, você pode optar por comprar um disjuntor motor que vai ter todas as proteções, inclusive essa faixa de ajuste aí que a gente viu na aula anterior, que é muito interessante. Perfeito? Bom, vamos estudar então agora um pouco cada uma dessas principais funções do disjuntor, começando pela operação como seccionador. Essa operação é a principal do disjuntor, igual a gente já falou, tá? E aí, para executar essa proteção, o disjuntor possui uma manopla. Essa manopla pode ser das 3 fases, ou 2 fases, ou uma fase juntas, ou pode ser uma manopla simples que faz o acionamento de todas as fases. Essa manopla de acionamento, essa chave, essa alavanca, ela tem um estado ligado e um estado desligado. E o estado da manopla deve ser sempre muito claro e muito visível ao operador. O operador não pode ter dúvidas se o disjuntor está ligado ou desligado, se ele está aberto ou fechado. Não pode precisar de um multímetro para medir a continuidade, por exemplo, a tensão, etc., em um disjuntor para saber quando que ele está atuando ou não. Então essa informação tem que ser sempre clara e visível. E é interessante, né, a gente vai ver por quê, a gente vai ver mais para frente por quê, que sempre que a gente vai ligar o disjuntor, a gente precisa fazer uma força muito maior quando a gente quer desligar. Normalmente a gente quer desligar ele só dando um toquezinho assim, ele já retorna à sua posição de desligado. Mas às vezes para ligar, dependendo da corrente, né, quanto maior a corrente, mais difícil é ligar esse disjuntor, a gente precisa fazer uma força até considerável para mudar o seu estado de off para on, né? Esses disjuntores, eles vão... Uma outra condição muito interessante é que esses disjuntores, eles possuem internamente um sistema de supressão de arcos elétricos. Esses arcos elétricos, o arco elétrico ele é um fenômeno que ocorre quando a gente interrompe ou liga um circuito permitindo uma passagem de corrente por ele, né? Interrompendo ou permitindo uma passagem imediata de corrente ali. Então vai criar na hora que no instante exato de que a gente fecha ou abre o circuito, normalmente quando abre, né, porque quando você fecha, você joga a corrente de 0 até o valor dela. Quando você abre, você joga a corrente do valor máximo dela até 0. Né? Então, se a gente tiver cargas indutivas no nosso circuito, a gente sabe que essa corrente ela não varia instantaneamente, ela tem uma curva de subida, né? Às vezes muito rápida, mas também tem essa curva. Mas se a gente trabalha com cargas resistivas, por exemplo, esse valor já sobe instantaneamente. Então, sempre que a gente energiza um circuito, né, a gente vai ter esse efeito aí da carga resistiva ou indutiva. Porém, quando a gente desliga, normalmente essa corrente já está no seu valor máximo nominal, né, no valor de operação. Então, independente se o circuito é resistivo ou indutivo, a gente vai ter essa passagem de corrente e a gente vai cortar essa corrente, vai criar ali um arco elétrico. Então, esses disjuntores eles têm que ter a capacidade de suprimir esses arcos. Por isso, né, o disjuntor ele é programado para fazer o seccionamento do circuito com carga. A gente precisa lembrar que existem chaves seccionadoras que não são dimensionadas, não são projetadas para operar com carga. Primeiro, a gente precisa desligar o circuito, manobrar ele para o estado off, para assim fazer o seccionamento. Quando você quer dar uma possível manutenção, ou quando você quer verificar o estado de algum componente, né, a gente sempre faz isso com circuito seccionado, que é diferente de circuito desenergizado. Um circuito desenergizado é diferente de um circuito desligado, né? Então a gente não pode confundir nunca seccionamento com manobra. Quem vai executar a manobra desse circuito, por exemplo, é o contator, que a gente vai estudar nas próximas aulas como que é o seu princípio de funcionamento. Esse seccionador, então, esse disjuntor com essa operação seccionador pode ser monopolar, ou seja, um polo só, quando a gente quer, por exemplo, fazer a proteção de uma fase. Ele pode ser bipolar para proteção de fase neutra ou fase-fase, tripolar para 3 fases ou multipolar, no caso aqui um tetrapolar para fase neutra, né? 3 fases mais um neutro, por exemplo.
Então, esse número, o que a gente chama de número de polos, são a quantidade, né, de passagens aqui, a quantidade de terminais que esse disjuntor faz o seccionamento. Aqui a gente consegue ver claramente o estado do disjuntor, off, off, on, off aqui. E na grande maioria das vezes o estado off vai estar para baixo, e para a gente ligar a gente precisa levantar essa alavanca, essa manopla, que a gente consegue ver que ela levantada está no estado on, perfeito? Então, na grande maioria das vezes, para baixo é off e para cima é on. Já a proteção contra a corrente de curto-circuito, ela é uma proteção magnética. Ela é diferente dos fusíveis, por exemplo, né? Fusível, a gente viu que tem um elo fusível que se funde, sacrificando o fusível, mas protegendo o circuito. Uma grande vantagem do disjuntor para a proteção de correntes de curto-circuito em relação aos fusíveis é que a gente não precisa descartar o disjuntor quando ocorre essa falha. Ele vai desarmar, ele vai desligar e a gente pode rearmá-lo novamente e ele vai executar uma nova proteção do circuito até que ocorra uma nova falha e ele desarme novamente. A gente precisa lembrar do que é uma corrente de curto-circuito, né, que é uma ligação de baixa impedância entre dois pontos com tensões diferentes, fase-fase, fase neutro, fase-terra, que vai ocasionar uma corrente de alta intensidade e de curta duração. Curta duração por quê? Porque ou a proteção vai atuar imediatamente ou essa corrente de curto-circuito vai acabar causando algum dano grave que vai acabar abrindo o circuito. Mas esse dano grave pode ser queimar um componente, causar um incêndio, danificar tanto o equipamento, o circuito, como o operador, né? Então, normalmente é uma corrente de curta duração. Então, como que funciona essa proteção contra a corrente de curto-circuito no disjuntor? A gente tem uma bobina, tá? Por isso que o nome da proteção é uma proteção magnética, o tipo de proteção é magnético. E essa bobina está sendo percorrida pela corrente nominal do disjuntor. E dentro da bobina a gente tem uma parte metálica móvel. Essa bobina, quando ela está percorrendo, essa corrente da carga, quando está percorrendo a bobina do disjuntor, ela está gerando um campo magnético. Mas esse campo magnético ele não tem força, não tem intensidade suficiente para mover, né, através da lei de Lorentz, essa parte móvel, metálica, nem atrair nem repelir essa parte. Mas quando a gente tem uma corrente de alta intensidade oriunda de um curto-circuito, a gente sabe que a intensidade do campo magnético é diretamente proporcional à intensidade da corrente que percorre a bobina. Então, esse campo ele se intensifica muito quando há uma passagem na corrente de curto-circuito. E imediatamente, assim que essa corrente passa pela bobina, já intensifica o campo gerado por ela, o campo magnético, que vai atrair essa parte metálica, abrindo o circuito, impedindo a conexão, né? Impedindo a passagem de corrente elétrica pela carga. Então, é uma proteção que atua imediatamente. E aí, nesse momento aqui, por exemplo, de abertura, né? Se essa corrente for muito alta, a gente vai ter um arco elétrico aqui, e por isso é necessário um dispositivo de supressão dessa corrente, né, para suprimir esse arco elétrico. Temos também a proteção contra correntes de sobrecarga. Essa proteção ela é idêntica à dos relés térmicos, do efeito do elemento bimetálico, né, que é uma lâmina de dois metais diferentes com uma extremidade fixa e as outras móveis. Então, quando passa uma corrente de sobrecarga nessa lâmina, ela aquece, dilata, e como ela tem uma extremidade fixa e a outra extremidade móvel, a móvel ela vai acabar curvando e abrindo o circuito. Aqui é muito importante que a gente perceba, pessoal, que diferente dos relés térmicos, a atuação da sobrecarga do elemento bimetálico no disjuntor, ela abre o circuito, né? Não é necessário um contato auxiliar para atuar no circuito de comando, igual era nos relés térmicos. E esse bimetálico, ele conduz diretamente a corrente de carga. Então, quando esse elemento abre, ele vai interromper esse circuito de carga imediatamente também. Lógico que essa corrente de sobrecarga é uma corrente mais lenta, ela tem um valor acima do nominal, mas ele não é tão elevado como a corrente de curto-circuito, o que vai levar um tempo até essa lâmina bimetálica aquecer e provocar o acionamento do disjuntor. Lógico que esse tempo também é função da intensidade de corrente. Se for uma sobrecarga muito intensificada, muito alta, esse elemento bimetálico vai atuar mais rapidamente. Aqui a gente consegue enxergar um disjuntor por dentro, né, e para a gente ver essas características que a gente discutiu sobre as proteções do disjuntor.
Aqui a gente tem a manopla, né, a alavanca, que é responsável pelo efeito bimetálico. E esse disjuntor, a gente consegue ver, aqui seria a posição ligado dele, por exemplo. Tá, pessoal? Para baixo aqui seria desligado. É como se aqui fosse, como esse disjuntor a gente precisasse ele rotacionar para a esquerda. No caso, para vocês vai ser para a direita. Mas vocês entenderam. Aqui é o ligado, né? E para baixo seria o desligado. Existe um elemento atuador aqui, tá? Que quando a gente puxa essa alavanca, a gente move esse elemento atuador que está ligado nessa barra metálica, que faz o contato aqui com essa extremidade, que é o nosso borne de ligação, tá vendo? Então, quando esse cara está para baixo, deixa eu pegar aqui a caneta. Olha só. Se esse cara tivesse aqui na posição off, ele ia recuar essa peça aqui para a direita, essa peça metálica, ela ficaria recuada e não haveria o contato dela com essa parte metálica do borne, né? Então não teria passagem de corrente entre esse borne e esse borne de saída aqui. Mas quando ele está na posição 1, esse elemento atuador está com essa alavanca encostando aqui nesse borne, né? E está promovendo o contato. Então a corrente elétrica vai passar por aqui. Essa peça aqui, ó, ela tem um pistãozinho, uma mola, que é aquilo que faz uma certa resistência ao se elevar essa alavanca. Tá? Mas esse elemento móvel, ele deve possuir uma facilidade muito grande de retornar para a sua posição desligada, caso ocorra alguma proteção. Então não deve ser difícil para o disjuntor desligar esse elemento móvel, esse mecanismo atuador, quando ocorre um curto-circuito ou uma sobrecarga. Por isso que é muito mais fácil desligar o disjuntor do que ligá-lo, né? Então, para a gente ligar, a gente força esse pistão, né, para a sua posição ligado, e vai ter uma travinha simples aqui, tá? Mas qualquer força que a gente faça para baixo aqui, a gente desliga esse disjuntor. Por isso que é muito mais fácil desligar do que ligar. Vamos continuar aqui então, pessoal. A corrente ela vai entrar por aqui, né, pelo borne, vai passar por aqui, vai vir nesse elemento. Aí esse elemento aqui está ligado a esses fios de cobre que permitem a passagem de corrente. E aí a corrente vai passar por essa bobina aqui. Ó. Perceba que ela é uma bobina com poucas espiras e com uma bitola grossa, né, uma seção transversal grossa. Isso porque ele deve suportar uma intensidade de corrente bem elevada e poucas espiras para que a gente consiga intensificar o campo magnético que vai ser gerado no interior dessa bobina. Quando esse elemento atua, ele tem um pistão metálico aqui, tá vendo? Então o campo magnético vai atuar nesse pistão, vai empurrar esse pistão para baixo e esse pistão ele vai sair aqui, ó, e vai empurrar essa peça de plástico aqui, ó, que faz parte do elemento atuador para esse lado. Na hora que eu atuo, ele vai fazer a mesma função, né, o mesmo papel de empurrar essa alavanca para baixo. Então esse pistão metálico, quando ele desce, ele desliga o disjuntor. Ele vai fazer isso quando uma corrente de curto-circuito passar por essa bobina, intensificar o campo magnético gerado por ela e através da força de Lorentz jogar isso aqui para baixo. Perfeito? Ok. Então, aí a corrente está passando por essa bobina. Chegar aqui na parte de baixo, nessa extremidade da bobina, a gente vai ter aqui outros filamentos de cobre que vão estar ligando nesse elemento bimetálico. Esse elemento bimetálico está em contato aqui direto com esse borne de saída. Então a corrente ela vai entrar aqui, a corrente de carga vai entrar aqui e vai sair aqui. E como que esse elemento bimetálico funciona na atuação da corrente de sobrecarga? Quando esse elemento que está sendo percorrido pela corrente de carga começa a esquentar, essa extremidade é fixa, essa extremidade é móvel, essa extremidade móvel ela vai curvar. E ela vai curvar para a sua direita. No que ela curva, ela faz a mesma coisa que esse pistão empurrando esse cara para baixo, né? Ela vai empurrar essa peça aqui nesse sentido, que é a mesma coisa de descer essa alavanca para a posição off. Né? Então, esse elemento bimetálico desliga o disjuntor. Então, aqui a gente consegue ver o elemento seccionador, a proteção magnética e a proteção térmica. Aqui a gente tem o arco, a câmara de extinção do arco elétrico. Né? Então, aqui, ó, perceba,
Aqui é onde a gente vai fazer a desconexão do circuito. Aí, essa extremidade aqui está sempre ligada na lâmina bimetálica, tá vendo? Quando esse elemento atuador ele atua, é essa parte aqui que a gente vai abrir. Quando a gente abre, vai existir aqui um arco elétrico, né? E esse arco elétrico ele vai ser conduzido para o interior dessa câmara e vai ser extinto aqui dentro. Temos algumas aletas aqui, ó, que são responsáveis por fazer essa extinção do arco elétrico. Bom, pessoal, seria uma vista interna dos elementos de um disjuntor, né? Espero que vocês tenham conseguido identificar e entender as atuações como seccionador, como proteção de curto-circuito e como proteção de sobrecarga. Aqui chegamos ao fim dessa parte 1 e eu vejo vocês na parte 2.